Você vai se recordar do caso do desaparecimento do idoso de 72 anos. Lembra do seu Antônio? Antônio da Veiga. Tá aí, ó. Esse que aparece na tela, segurando o celular, sentadão na cadeira de praia. Ele sumiu depois de sair para cobrar uma dívida. Nas últimas horas, 2 pessoas acabaram presas. E a polícia conseguiu achar mais coisa no meio dessa história nos últimos momentos. Nós estamos falando aí de nas últimas 24 horas. O Ricardo Pereira vem ao vivo com a gente agora para trazer informação de que em que pé está isso. Ricardo, o que é que a polícia encontrou? Quem são essas pessoas presas? Conta pra gente, porque parece ter chegado ao fim o mistério do sumiço do seu Antônio. Boa tarde, seja bem-vindo. Fala, Riva, boa tarde para você, boa tarde para quem está acompanhando o Balanço Geral. De fato, o que começou a ser investigado como um desaparecimento no dia 10 de outubro desse ano, agora está resolvido como um homicídio, uma morte ocasionada em uma emboscada. A morte desse idoso que a gente trouxe aqui nos últimos meses, o senhor Antônio Custódio da Veiga, de 72 anos. Ele que trabalhava ali com agiotagem, ele emprestava dinheiro, trocava cheques e saiu para cobrar uma dívida de mais de 100 mil reais. Não voltou mais para casa. No começo, essa história ela teve alguns detalhes trazidos por um dos suspeitos. Uma história muito estranha. O que ele disse para a polícia? Eu fui pagar a minha dívida para o seu Antônio e apareceu um pessoal, sequestrou a gente. No meio do caminho, eu fui liberado. Não sei porquê, vai ver, era meu dia. O seu Antônio foi levado. O que aconteceu? Na sequência, a polícia encontrou o carro do seu Antônio totalmente queimado, uma Saveiro queimada, e a gente sabe que os bandidos fazem isso para dificultar e até impossibilitar completamente o trabalho da perícia. Há alguns dias, a polícia encontrou um crânio no município de Mandirituba. E aí, não tinha mais como fazer identificação. Foi necessário fazer a análise da arcada dentária e foi constatado que esse crânio pertencia ao seu Antônio. Então, um homicídio. Aí já não havia mais dúvidas para a polícia. A investigação continuou e hoje pela manhã, 2 pessoas presas. Uma dessas pessoas, esse homem que supostamente teria ido pagar a dívida nesse dia. Algumas câmeras de segurança mostraram essa última imagem do seu Antônio vivo, conversando, negociando com esse homem. Ao meu lado está o delegado Paulo Ribeiro, da Delegacia de Fazenda Rio Grande. Doutor, muito boa tarde. Obrigado por atender a gente mais uma vez. Seu Antônio saiu para cobrar uma dívida, houve uma emboscada. Queria que o senhor detalhasse para a gente a cronologia, como que se sucedeu esse crime. Boa tarde, né? Esse crime é um crime que estava sendo difícil da gente conseguir apurar. A gente teve que fazer bastante esforço para poder identificar toda a cronologia, até porque o caso chegou para a gente como um desaparecimento, né? No entanto, no decorrer das investigações, a gente conseguiu coletar informações, depoimentos, câmeras e o crânio, inclusive, da vítima. Pelo que a gente apurou, né, o primeiro autor teria chamado o seu Antônio, a vítima, para poder fazer o pagamento dessa dívida num posto de gasolina. Logo na sequência, eles armaram de ir para conhecer a região, e em algumas serrarias ali na região, sendo que o primeiro autor já estava mancomunado, já estava em conluio com esse segundo autor, que também foi preso na data de hoje. Nesse momento, esse segundo autor, ele atravessa o carro, desce do carro e efetua 2 disparos em direção ao seu Antônio, um na região do tórax e um na região da cabeça. O seu Antônio foi retirado do carro, colocado na caçamba da Saveiro, e logo na sequência eles levaram a Saveiro para queimar e deixaram o seu Antônio no caminho, né? O primeiro autor que atraiu a vítima até o local foi o responsável também por, inclusive, comprar o combustível para poder efetuar a queima, a incineração ali do veículo da Saveiro. Diante de todas essas informações, com a confirmação de que o crânio seria realmente da vítima, a gente solicitou essas prisões ao Poder Judiciário com parecer favorável do promotor de justiça, e foi cumprida na data de hoje essas buscas e essas prisões. E a motivação, os 100 mil reais, os pouco mais de 100 mil reais? Sim, os 2 ali, na verdade, teriam um vínculo com o seu Antônio, né? A pessoa que efetuou os disparos repassou os cheques para a primeira pessoa, para o primeiro autor, e o primeiro autor repassou os cheques para o seu Antônio. E a motivação seria claramente ali essa questão dessa dívida que ambos tinham com o seu Antônio. Agora, uma informação importante, a gente tem 2 pessoas presas, mas pelo menos outras 3
que são procuradas pela polícia. Entre essas 3 pessoas, o homem que teria fornecido a arma, o revólver utilizado nesse crime. A polícia, delegado, já tem identificação dessas pessoas? Como que está o trabalho de buscas por esses 3? Sim, a gente já tem a identificação dessas 3 pessoas, né? Estamos no trabalho para poder localizar essas pessoas. Fizemos outros mandados de busca, cumprimos hoje outros mandados, mas não localizamos. Mas as diligências elas vão prosseguir e com certeza elas em breve vão estar presas também. Perfeito. O delegado Paulo Ribeiro, aqui da Delegacia de Fazenda Rio Grande, conversando com a gente a respeito desse caso que mobilizou as equipes policiais aqui nos últimos meses, a imprensa e também a população. Um caso de muita repercussão. O seu Antônio era morador de Curitiba, morava na região da cidade industrial de Curitiba. Ele tinha algumas propriedades, alguns imóveis e também trabalhava com isso. Trocava cheques, emprestava dinheiro, uma profissão arriscada. E aí, no meio dessa negociação, acabou sendo vítima em uma emboscada. A polícia, então, procurando por outras 3 pessoas. Claro, sempre há aquela expectativa de que elas possam se apresentar, agora que elas entendem que a investigação está praticamente no fim, já está esclarecido tudo o que aconteceu. Só uma correção, trouxe informação de que o corpo foi encontrado em Quitandinha, na verdade foi em Mandirituba. É isso, doutor? Em Quitandinha e você disse Mandirituba. Mandirituba, perfeito, está esclarecido então. O que falta para a polícia encontrar também é o corpo do seu Antônio. E aí esse trabalho, é claro, vai acontecer com o auxílio de cães farejadores, de um efetivo grande da polícia, dos bombeiros também, possivelmente, para tentar localizar o corpo dessa vítima. Até agora só o crânio, mas já foi identificado que pertence ao seu Antônio. Dos 2 presos hoje, um prestou depoimento, admitiu tudo que a polícia está falando aqui. Ele concordou, ele confessou tudo que aconteceu. O outro acabou negando, disse que não tem nada a ver com a história, mas para a polícia já está bem claro que esses 2 participaram. Um homem de 25 anos e outro de 28 anos. É isso, né? Porque se mata paixão, raiva, também pela questão financeira ou por vingança. Essa foi a questão financeira.